Depois que fui diagnosticada com câncer, não sabia como contar a notícia à minha família. O laudo médico ficou sobre a mesa da sala por 3 dias, intocado. Ninguém perguntou nada. Foi só no 4º dia, quando não preparei o jantar porque tinha uma consulta de acompanhamento no hospital, que o telefone começou a tocar sem parar. Eram 17h30 quando saí do consultório, bem na hora do rush. Com uma mão segurando meu prontuário médico e uma pequena sacola de remédios, e a outra carregando as compras, lutei para subir em um ônibus lotado. Foi então que meu celular começou a vibrar loucamente. Uma jovem gentil se ofereceu para segurar minha sacola de compras por um momento, me dando espaço suficiente para enfiar a mão no bolso do casaco e atender a ligação. A voz aguda de Luana ecoou pelo receptor. Clara, por que você não buscou o Lucas na escola? A professora dele acabou de ligar. Ele é a única criança que sobrou na sala e está chorando rios. O pânico me invadiu. Perguntei rapidamente. Alguém já foi buscá-lo? Eu disse ao Daniel hoje de manhã que ele precisava pegar o filho, porque eu tinha consulta médica da tarde. Antes que eu pudesse terminar, ela me interrompeu com um bufido irritado. Meu Deus, Clara, o que poderia ser mais importante que o Lucas? Ele ainda está na escola. Você precisa ir agora. Eu não posso. Já fiz planos para jantar e fazer compras com minhas amigas. E o Daniel está em reuniões a tarde toda. Provavelmente esqueceu, como sempre. Não vale a pena incomodá-lo com essas bobagens. Abri a boca para dizer que também não chegaria a tempo e que talvez o João pudesse ir no meu lugar, mas ela já tinha desligado. Antes de a chamada cair, ouvi claramente ela resmungando com a amiga. A mãe do Daniel é uma inútil. Nem um simples favor ela consegue fazer. É totalmente unreliable. Senti uma forte pressão no peito. Minha mão pairou sobre a tela, quase ligando para o João, mas então me paralisei. As palavras do médico ecoaram na minha mente. Seu corpo já está muito fraco. Você vai precisar de alguém para te acompanhar nos próximos tratamentos e deve evitar estresse e tarefas domésticas o máximo possível. Se eu não sou mais boa o suficiente para ajudar, talvez seja a hora de cada um assumir suas responsabilidades. Afinal, é o filho deles, não meu. Fiquei ali, atordoada no ônibus, enquanto ele passava por 2 paradas sem que eu percebesse. Foi quando meu telefone tocou novamente. Desta vez, era João. Clara, você esteve correndo o dia todo. Percebe que o Lucas ainda está na escola, esperando alguém buscá-lo? Acabei de chegar em casa e a Luana me ligou em pânico, dizendo que tentou te contatar e não conseguiu. Por que você ainda não foi buscá-lo? A professora está esperando lá esse tempo todo. Você imagina o quanto ela deve estar irritada. A voz dele soava cheia de repreensão. Senti uma pressão ainda maior no peito, mas permaneci em silêncio. Quando ele finalmente parou de falar, respondi em voz baixa, mais firme. Esse menino tem mãe e pai. Talvez eles devam parar de depender de uma velha para tudo. Talvez tenha sido meu tom frio, distante, algo que ele nunca ouvira de mim antes, que o pegou desprevenido. Ele fez uma pausa e depois retrucou. Que tipo de conversa é essa, Clara? Não me leve a mal, mas o Lucas é nosso neto. É realmente essa a atitude que uma avó deveria ter? Esquece. Eu mesmo vou buscar o Lucas hoje. Você vá para casa e prepare o jantar. As crianças estiveram trabalhando duro o dia todo. Não é justo que cheguem em casa e encontrem a mesa vazia. Queria dizer que eu também não estava bem, que meu corpo, depois de tantas visitas ao hospital, estava exausto. Mas as palavras travaram na minha garganta. Eu me acostumara a não reclamar. Anos engolindo cada dor, cada cansaço, cada sentimento. Porque no melhor dos casos, tudo que eu ganhava era você está sendo dramática. Então, pela primeira vez, não respondi. Encerrei a chamada antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. João viveu uma vida fácil. Nascido em uma família culta, era o tipo de homem que as pessoas descreviam como refinado e distinto. Mesmo na juventude, sua carreira fluiu sem esforço desde o início. Este ano, ele se aposentou do cargo de diretor do Museu de Arte local. Décadas imerso nas artes lhe deram uma elegância serena e culta que ainda chamava atenção, mesmo aos 67 anos. Isso, e o fato de que ele nunca precisou se preocupar com os aspectos mais complicados da vida. Honestamente, nunca precisou. Desde a infância, a mãe dele cuidava de cada mínimo detalhe. Depois que nos casamos, assumi o trabalho dela sem problemas. Ele nunca precisou se preocupar com a casa, nunca lavou uma roupa, nem mesmo os próprios sapatos.
João acredita firmemente que um cavalheiro deve se manter afastado da cozinha. As tarefas domésticas, na opinião dele, só servem para manchar a pureza de sua aura artística. Mesmo após se aposentar, ele continuou tão ocupado quanto antes, prosperando na comunidade local e em centros para idosos, ensaios de coral, aulas de dança latina, violino. A agenda dele é mais cheia do que quando trabalhava. Todos o chamam de Professor João, o renascentista talentoso, admirado e adorado. Nossos filhos sabem que não devem esperar nada dele. Ninguém nunca pede que ele busque as crianças ou cuide delas. E então tem eu. Também estudei pintura na universidade. Ambos cursamos pintura a óleo. Eu era promissora, meus professores acreditavam em mim. Mas então conheci João e me apaixonei profundamente. Depois disso, a vida me escapou das mãos. Os anos voaram entre tarefas domésticas, cuidando do João, criando nosso filho e, mais tarde, nosso neto. Sempre correndo, sempre ocupada, mas nada daquilo parecia realmente meu. Não faz sentido remoer isso agora. Enquanto o ônibus passava por ruas familiares, percebi que estávamos nos aproximando de casa. Mas por alguma razão, meu coração ficava mais pesado a cada quarteirão. Talvez fossem os primeiros sinais do câncer, a fadiga, a dor surda nos ossos. De repente, não tinha mais vontade de voltar para casa. A verdade é que eu não tinha outro lugar para ir. Meus pais já haviam falecido há muito tempo, e a maioria dos meus velhos amigos tinha suas próprias famílias e vidas ocupadas. Olhei fixamente pela janela do ônibus e, pela primeira vez, uma profunda tristeza me invadiu. 105 anos de vida, e eu não tinha ninguém com quem conversar, nenhuma alma. Cerca de 15 minutos depois, meu telefone tocou pela terceira vez. Clara, por que você ainda não está em casa preparando o jantar? O Lucas está fazendo um escândalo, dizendo que está morrendo de fome. O Daniel também está prestes a chegar e eu não cozinho, você sabe. Devemos ficar esperando mais meia hora sem fazer nada? O que está acontecendo com você ultimamente? Quanto mais velha fica, menos confiável você se torna. Onde está e por que não está cuidando da casa? A voz do João não era particularmente alta, mas no ônibus barulhento, eu ainda podia ouvir cada palavra com clareza. Houve um tempo, há muito, em que a voz dele me encantava. Profunda, firme, uma voz que nunca deixava de me acalmar, mesmo durante discussões, mas agora cada palavra parecia um tapa. Acontece que até a voz mais agradável pode soar feia quando usada para repreender e menosprezar. A lente cor-de-rosa, através da qual eu o via por décadas, se estilhaçou em um instante. Nem me dei ao trabalho de responder com emoção. Vocês dois juntos têm mais de 100 anos. Nenhum de vocês consegue funcionar sozinho? O que farão se eu morrer amanhã? Vão morrer de fome? Ele ficou em silêncio, visivelmente atordoado. Antes que pudesse responder, encerrei a chamada novamente. Ele não retornou. João sempre teve seu orgulho, seu temperamento. Nunca pede ajuda, nunca recua. E eu tinha desligado na cara dele 2 vezes em um dia. Isso era mais do que seu ego podia suportar. Mas minutos depois, meu filho Daniel ligou. Parece que meu telefone virou uma linha direta hoje. Mãe, o que está acontecendo com você ultimamente? Não buscou o Lucas, não preparou o jantar e agora está brigando com o pai. Ele está tão chateado que perdeu o apetite. Vamos lá, só queremos uma noite normal. Você também não está ficando mais jovem. O que está tentando provar? Ele mal terminou de falar quando sua irmã, Ana, arrancou o telefone dele. A voz dela estava igualmente cheia de reclamações. Sério, mãe, ultimamente você anda meio relapsa. Já é tarde e o jantar ainda não está pronto. Estou morrendo de fome. Viemos todos para jantar e a Olivia disse que quer o espaguete à bolonhesa da vovó, o favorito dela. É melhor você voltar logo ou ela vai ficar histérica de novo. Não disse nada. Lembrei de quando eles se casaram e compraram casas. Fizeram questão de escolher casas a poucos quarteirões da nossa, dizendo que não suportavam ficar longe de nós. Desde então, a menos que fosse fim de semana ou uma ocasião especial para jantar fora, eles vinham aqui jantar quase todos os dias da semana. Eu tratava o Lucas e a Olivia igualmente. Buscava na escola, dava comida, ajudava com as lições. Quase todos os dias pegava Olivia na creche, ia direto para essa escola do Lucas, comprava comida no caminho e corria para casa para cozinhar para todos. Era nossa rotina, um grande e animado jantar todas as noites. Mas como a outra avó da Olivia estava de visita, eu não precisei buscá-la. Ainda assim, não sabia o que dizer agora.
Deveria me culpar por me preocupar demais ao longo dos anos? Ou deveria me culpar por não ter criado meus filhos direito, criando uma casa cheia de dependentes que nunca aprenderam a se virar sozinhos? Após uma longa pausa, respondi secamente: vocês podem jantar sem mim hoje. Não vou voltar para casa para o jantar. Depois de dizer isso, desliguei meu telefone. Finalmente, o mundo ficou em silêncio. Em algum momento, o ônibus já havia passado minha parada. A escuridão tomava conta da cidade e ruas desconhecidas se desenrolavam pela janela. Mas, pela primeira vez esta noite, eu tinha um assento só para mim. Que ironia! Pulei um único jantar e, de repente, todos vieram atrás de mim, como se eu tivesse cometido um crime terrível. E, no entanto, o laudo do diagnóstico de câncer de mama esteve na mesa da sala por 3 dias inteiros. Ninguém perguntou sobre ele. Eles se sentam naquele sofá todos os dias, grudados nos celulares, assistindo TV, jogando. Até a fruta eu troco cuidadosamente por outra fresca todos os dias. Eles nunca perguntam, nunca notam, apenas pegam e se servem. Mas por alguma razão, nenhum deles olhou para o laudo médico que estava bem ao lado. Só porque meu nome estava na capa, isso o tornava invisível para todos por padrão. Como eu, vivendo naquela casa por décadas, dando e dando, mas nunca realmente vista. Meus filhos sempre dizem: mãe, que sorte você teve de se casar com o pai. Nunca precisou trabalhar e pôde ser a esposa elegante de um diretor de museu de arte. Parentes falam com entusiasmo sobre como João sustentou toda a família, proveu tudo e criou 2 filhos exemplares. Que homem extraordinário! A dor no meu peito se intensificou novamente, e sem perceber, as lágrimas já começaram a se escorrer pelo meu rosto. Virei a cabeça para a janela, esperando que ninguém me visse chorar. À minha idade, sempre tenho medo de parecer patética para estranhos. As luzes da cidade lá fora se desfocaram em um véu de lágrimas, piscando, distantes, inalcançáveis. Tantas casas iluminadas por aí, mas nenhuma daquelas luzes parecia realmente minha. Naquele momento, uma mão pálida apareceu no meu campo de visão e me ofereceu um lenço. Era a mesma jovem gentil de antes. Senhora, está tudo bem? Tome, use isso, disse ela, sorrindo com doçura. A brisa perto da janela é bem forte. Cuidado para não se resfriar. Ah, e vi a sacola de remédios na sua mão. Pensei que talvez não estivesse se sentindo bem. Peguei o lenço e assenti, com a voz embargada, enquanto sussurrava. Obrigada, mas de alguma forma, quanto mais eu enxugava, mais as lágrimas caíam, até que senti que tudo dentro de mim finalmente estava desmoronando. Um simples ato de bondade de uma estranha, algo que minha própria família não me mostrou em anos. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Tomei uma decisão silenciosa e inabalável. Se o amor precisa ser implorado e um lar precisa ser conquistado apenas com sacrifício, então talvez nunca tenha sido realmente meu para começar. E se for assim, eu não quero mais. Quando o ônibus chegou à última parada, todos os outros desceram. Levantei-me, cambaleando. Obrigada, disse sinceramente comovida. Você me ajudou muito hoje. Você também deve estar exausta. Viajar tão longe depois do trabalho deve ser difícil. Ela dispensou com um sorriso. De jeito nenhum. Na verdade, sou apenas estagiária no hospital onde você teve sua consulta. Depois, acrescentou, quase envergonhada. Desci várias paradas atrás, mas parecia que você não estava bem. Só queria ter certeza de que você ficaria bem, então fiquei com você. Você mora por aqui? Fiquei paralisada por um segundo. E a culpa me invadiu. Meu Deus, não moro por aqui. Desculpe-me. Me sinto péssima por isso. Deixe-me chamar um táxi para te levar para casa. Obrigada por se preocupar, de verdade. Estou bem, só me sinto mal por te incomodar. Não precisa se desculpar, disse ela com doçura. Mas você deveria pegar um táxi para casa. Não parece estar se sentindo bem. Não se force. Eu posso pegar um ônibus de volta do outro lado da rua. É fácil. Não, insisti com firmeza. Você já fez demais. Isso foi culpa minha, e não vou deixar você voltar sozinha por minha causa. Insisti em acompanhá-la até a calçada e parei um táxi, garantindo que ela entrasse primeiro. Pedi ao motorista que a levasse para casa e depois dei instruções para ir à minha. Não trouxe nada hoje, só precisava de uma consulta de rotina. Agora, precisava voltar e começar a arrumar minhas coisas.
Ao sair do carro, ela se virou com um último sorriso caloroso. Senhora, sabe, a medicina avançou muito. Não perca a esperança. Pode ser que tudo fique bem. Acenei e quase deixei as lágrimas escaparem novamente. De alguma forma, todo o peso, a amargura do dia, pareceram um pouco mais leves, curados, só um pouco, pela bondade de uma estranha que eu nem conhecia uma hora atrás. Quando voltei para casa, passei por um restaurante nas proximidades do nosso bairro, um lugar famoso por ser sofisticado e caro. Ouvi João e as crianças mencionarem várias vezes. Eles só estiveram lá para jantares formais ou ocasiões especiais, e sempre elogiavam o refinamento. No entanto, nem uma única vez pensaram em me levar lá. Talvez nunca me vissem como alguém que pertencesse a lugares assim. Para eles, eu era apenas uma dona de casa, alguém que economizava, cozinhava, lavava roupas. Não alguém que precisava experimentar alta gastronomia. Sem pensar muito, virei e entrei. Pela primeira vez na vida, sentei-me sozinha e me presenteei com um jantar elegante e decente. As compras que fiz antes já haviam desaparecido há muito tempo. Joguei tudo no lixo quando desci do ônibus. Costumava me preocupar com cada real, tentando economizar para meus filhos e netos. Quanto menos luxos me permitia, mais podia deixar para eles. Até chamar um táxi parecia um desperdício que eu precisava justificar. Mas agora que estou doente, percebi que se há algo que ainda quero fazer, devo fazer. Ninguém sabe quantos dias me restam. Então, experimentei cada pedaço da comida que eles tanto elogiavam e, em silêncio, percebi que não era nada especial. Não sou uma tola que não sabe distinguir o bom do ruim. Só nunca me deram a chance de escolher por mim mesma. Depois do jantar, caminhei lentamente para casa, deixando a comida assentar no estômago. Quando cheguei à porta, já passava das 22. No momento em que entrei, fui recebida por uma forte mistura de cheiros de comida e álcool no ar. A casa estava um caos. O jantar tinha acabado, e a mesa da sala de jantar parecia um campo de batalha. Pratos por todos os lados, guardanapos amassados, restos de ossos de asinhas de frango espalhados pela superfície. A sala de estar não estava melhor, como se tivesse sido devastada por um pequeno furacão. Luana e Ana estavam esparramadas no sofá, mastigando asinhas de frango fritas com os olhos grudados na TV. Lucas e Olivia estavam sentados por perto, imitando os adultos, cada um com um pacote de salgadinhos na mão, grudados em seus tablets, os dedos voando pelas telas, jogando. No quintal, João, Daniel e o marido da Ana bebiam cerveja e conversavam sobre planos de aposentadoria e tendências do mercado de ações, como se não houvesse um único problema no mundo pelo qual valesse a pena se preocupar. João sempre teve problemas estomacais e geralmente era eu quem o vigiava de perto, garantindo que ele ficasse longe do álcool, mas naquela noite ele bebia sem parar. Sem dúvida, o estômago o manteria acordado mais tarde, protestando com dor. Entrei pela porta, calcei meus chinelos e fiquei ali parada por um momento. Ninguém sequer olhou para mim. A primeira a me notar foi Luana. Ela me lançou um olhar rápido, com uma expressão impaciente, e voltou para a TV sem dizer uma palavra. Caminhei diretamente pela sala, indo em silêncio para o quarto principal. Mas, ao virar até a esquina para o corredor, me deparei cara a cara com alguém que não esperava ver. Ela parecia igualmente surpresa. Clara finalmente voltou, disse, tentando soar carinhosa. Eu estava dizendo ao João para te ligar. Está tarde e eu estava preocupada que não fosse seguro você estar sozinha. Fiquei congelada. A verdade é que a presença da Vivian na minha casa não era novidade. Desde que ela se mudou para um dos condomínios de luxo próximos no último ano, já tinha nos visitado algumas vezes, sempre como uma convidada educada. Mas agora, ao vê-la saindo do meu quarto, vestindo um conjunto de roupas confortáveis e sedosas, o cabelo despenteado e os olhos sonolentos, algo dentro de mim se contorceu. Vivian, o antigo amor do João, a garota dos sonhos dele, outrora estrela do Conservatório de Balé da Costa Leste, a deusa elegante que tinha o coração de todos os jovens na palma da mão. O tempo, ao que parecia, a tratara com especial benevolência. Ela ainda tinha a mesma elegância natural. Sua beleza, refinada pelos anos, não havia apagado nem um pouco. Naquela época, João tinha muitas admiradoras, mas só Vivian conseguiu conquistar verdadeiramente seu coração.
Eles estiveram envolvidos por anos, nunca oficialmente juntos, mas também nunca realmente separados. Então, logo após a formatura, ela se casou com um magnata imobiliário 2 décadas mais velho e se mudou para o exterior. Foi quando entrei em cena. Com Vivian fora, aproveitei minha chance. Aos poucos me aproximando até finalmente me tornar a esposa do João. Embora ele nunca me oferecesse um grande romance, me deu uma condição. Clara, se nos casarmos, você terá que abandonar sua carreira completamente e se dedicar a apoiar minhas atividades artísticas em casa. E eu fiz isso, fielmente, ano após ano. Cumpri minha parte do acordo. Pensei que tinha conquistado meu lugar. Pensei que o capítulo com Vivian estava enterrado há muito tempo. João nunca mais falou dela e ambos fingimos que aqueles anos nunca existiram. Mas quando Vivian voltou e nos visitou pela primeira vez, lembro o quão tenso e desconfortável foi o reencontro deles. O ar entre eles praticamente crepitava com uma história não resolvida. Não demorou muito para que João reacendesse a conexão, e estava claro que as coisas tinham avançado mais do que me contaram. A voz de Vivian não era exatamente sutil. Ecoou pela sala, atraindo todos os olhares para nós. Daniel se iluminou ao me ver. Mãe, finalmente voltou. Onde você esteve até tão tarde? Tentamos te ligar tantas vezes e você não respondeu. Ele se virou para o sofá e gritou. Que bom que a Ana pensou rápido e pediu comida mexicana para a viagem. Acabamos de comer. Agora você pode começar a limpar a mesa, lavar os pratos e arrumar a bagunça. João interveio com um sorriso debochado, balançando a garrafa de cerveja. Clara, que tal se prepararmos algo extra, tipo pipoca ou uma tábua de queijos? Estou de tão bom humor hoje que acho que estou pronto para outra rodada. Antes que eu pudesse abrir a boca, Vivian pulou, nervosa, ansiosa para explicar. Clara, por favor, não se preocupe. Não quis passar dos limites. Só me senti um pouco tonta mais cedo e estava muito barulhento lá fora. O João sugeriu que eu deitasse um pouco no seu quarto. As crianças estavam todas na sala. Juro, não é o que você pensa. João, ao ouvi-la, imediatamente largou a bebida e correu até ela. Vivian, está se sentindo melhor? Perguntou preocupado, com um olhar fixo no rosto dela. Só então ele se virou para mim, com um tom tão frio que poderia congelar vidro. Ela é nossa convidada, Clara. Você precisa se comportar assim? Você ao menos lembra onde fica a sua porta? Estava começando a pensar que você se perdeu. Veja a hora. Esse comportamento é completamente inaceitável. Levantei a cabeça e o encarei. Um sorriso amargo se formou no canto dos meus lábios. E que tal uma convidada acabar deitada no quarto principal no meio da noite? Que tipo de comportamento é esse? E você, João, diretor de museu de arte, defensor do refinamento e da elegância, como exatamente você chama levar uma mulher solteira para a cama da sua esposa quando ela não está em casa? É essa a sua ideia de classe? O rosto dele escureceu instantaneamente. Você está criando drama de propósito. Isso é pura calúnia. Vivian ficou visivelmente desconfortável, puxando levemente a manga dele e sussurrando. João, para! Foi minha culpa. Se eu soubesse que a Clara ficaria tão brava, nunca teria usado aquele quarto. Mas meu peito já ardia. Minha respiração estava entrecortada de raiva. Não queria ouvir mais uma palavra. Virei-me e caminhei para o quarto sem me dar ao trabalho de responder. A tensão na sala era sufocante. Ninguém disse uma palavra. Ana correu atrás de mim e agarrou meu braço, tentando me parar. Mãe, o que está acontecendo com você? Perguntou com um tom de irritação. Você está sendo muito dura. A Vivian não estava bem, pegou um resfriado. O pai só a convidou para jantar para que ela não ficasse sozinha enquanto estivesse doente. Ela fez uma pausa e acrescentou com um tom de reprovação. E, honestamente, você pisou na bola hoje, e daí se o pai te disse algo? O Lucas ficou preso na escola. Claro que estávamos todos preocupados. Famílias devem cuidar umas das outras. Daniel se juntou a ela, suavizando um pouco no tom ao se aproximar. A Ana tem razão, mãe. Você ficou em casa o dia todo. Talvez não perceba o quanto é cansativo lá fora. Estamos sempre na correria. Chegar em casa e descobrir que não tem jantar é frustrante. Talvez tenhamos sido um pouco duros, mas não leve para o lado pessoal. Olhei para esses filhos que criei e senti um vazio frio se instalar dentro de mim. Nenhuma palavra de preocupação, nem uma única pergunta sobre onde estive, se comi, se algo deu errado. Apenas julgamentos, desculpas e expectativas. Então, o olhar da Luana caiu sobre a sacola da farmácia na minha mão.
Sua boca se curvou em um sorriso sarcástico enquanto ela interveio, com a voz carregada de deboche. Exato, Clara. O Lucas quase chorou de fome mais cedo. Ele é tão pequeno ainda. E se algo acontecesse com ele por pular uma refeição? Ela olhou para a sacola e zombou. Parece que você teve um dia tranquilo de novo, comprando todos esses suplementos. Já te disse 1000 vezes, são uma perda de dinheiro. Melhor gastar com presentes para o Lucas e a Olivia. Pelo menos eles vão aproveitar. Ela riu e acrescentou. Se você está tão entediada, talvez devesse seguir o exemplo da Vivian. Pelo menos ela sabe se vestir bem e se comportar com classe. Na verdade, parece que ela combina perfeitamente com o João. Meu rosto virou pedra. Daniel rapidamente puxou a manga da Luana, percebendo a tensão que se intensificava. Que diabos, Luana? Você bebeu demais, e para constar, minha mãe sempre foi frugal. Quase nunca gasta dinheiro com ela mesma. Ele se virou para mim, tentando suavizar o golpe. Mãe, está tarde. Os pratos podem esperar até amanhã. Por que não ajuda as crianças a se prepararem para dormir? A Olivia disse que quer passar a noite aqui. Lentamente, olhei para cada um deles, aqueles rostos que eu conhecia tão bem, e só senti uma fadiga fria que penetrava nos meus ossos. Nem um pingo de calor, nem um traço de preocupação genuína por mim como pessoa. Todos se apressaram em me dar tarefas, me repreender, me usar, mas ninguém perguntou se eu estava bem, se tinha comido, ou por que cheguei tão tarde em casa. Esse suposto afeto familiar não se compara nem à bondade de uma estranha em um ônibus urbano. Às vezes, não é a raiva que nos domina, mas o entorpecimento. Finalmente falei com a voz calma e firme, mas cada palavra caiu como uma pedra. Há algo que preciso dizer formalmente a todos vocês. Vocês já são adultos, têm suas próprias vidas, suas próprias famílias. É hora de pararem de depender de mim. A partir de hoje, não sou mais sua empregada não remunerada. Acabaram-se as buscas na escola, os jantares, as tarefas domésticas que vocês tomam como garantidas. Se precisarem que sejam feitas, deem um jeito. Não vou impedi-los, não vou interferir. Mas também não se preocupem comigo. Eu também não precisarei de nada de vocês. Minhas palavras caíram e a sala inteira mergulhou em um silêncio atônito. Todos trocaram olhares inquietos. Mãe, o que você está dizendo? Daniel foi o primeiro a falar com a voz tingida de incredulidade. Todos trabalhamos em tempo integral. Sem você, nem conseguiríamos buscar as crianças na escola. Ana interveio imediatamente. Exatamente. Não saímos do trabalho antes das 6. Às vezes mais tarde. Como vamos chegar em casa e ainda cozinhar? Você quer que passemos fome? Luana zombou com um tom de irritação. Clara, não é que te consideremos uma empregada nem nada assim, mas o João está sempre ocupado com suas atividades comunitárias. Alguém precisa cuidar das coisas em casa. E, francamente, você não trabalha. Ajudar um pouco não é grande coisa, né? É só algo para você não ficar entediada. Um a um, todos deram um passo à frente, tentando me convencer, raciocinando comigo como se eu fosse a pessoa sendo irracional. Mas tudo que senti foi um fogo lento e ardente crescendo no meu peito. Não estou entediada, interrompi com frieza. E se vocês realmente acham que isso tudo não é grande coisa, tentem fazer vocês mesmos por um dia inteiro. Vejam como se saem. Sou um ser humano, não sua empregada doméstica não remunerada. Passei décadas gerenciando esta casa sem descanso. Agora é minha vez de descansar. Ana notou a mudança no meu tom e imediatamente suavizou a voz, passando o braço ao meu redor como uma criança tentando acalmar os pais. Mãe, não estamos dizendo que você não deve descansar, mas você não está trabalhando. Ficar em casa é descansar, né? Você só está chateada porque a Vivian veio hoje, não é? Ela não fez nada de errado. Estávamos todos aqui também. Ela é sua antiga colega de classe e não estava se sentindo bem. O pai só estava ajudando. Qual o problema? Quanto mais ela falava, mais meu peito apertava e a dor surda sob as costelas voltou a pulsar. Afastei o braço dela gentilmente e a encarei diretamente nos olhos. Minha voz era calma, mas firme, cada palavra carregada de propósito. Primeiro, ficar em casa não significa que estive descansando. Se não acreditam em mim, tentem se revezar nas tarefas da casa a partir de amanhã. Depois me digam o quanto se sentem descansados. Segundo, Vivian é a convidada do seu pai, não minha. Não vou dizer nada sobre o que acontece entre eles, mas não me usem para suavizar as coisas só porque não querem enfrentar a verdade.
Talvez tenha sido a firmeza do meu tom, algo que nenhum deles jamais ouvira de mim, mas de repente a sala ficou em completo silêncio. Até o ar parecia mais pesado. Então, Vivian deu um passo à frente, enxugando as comissuras dos olhos com dedos delicados. Sua voz tremia ligeiramente, o suficiente para ser notado. Me desculpe, Clara. Tudo isso é minha culpa. Nunca quis me colocar entre você e o João. Fiquei tempo demais hoje. Devo ir embora. Sem esperar resposta, ela correu para a porta da frente, pegando suas coisas enquanto calçava os sapatos. Era evidente que queria sumir o mais rápido possível. As crianças, nervosas, correram atrás dela, murmurando palavras tranquilizadoras e desculpas. Antes que a porta se fechasse, um estrondo alto ecoou da sala de jantar. João havia batido na mesa com tanta força que fez os pratos tremerem. "Chega, Clara!" A voz dele ressoou pela sala. "Você está agindo de forma estranha desde a tarde. Chegar tarde já foi ruim o suficiente. Mas agora está procurando briga com todo mundo. Vamos ser honestos, é realmente só sobre o jantar ou é porque eu estava cuidando da Vivian? Por que você fica trazendo o passado à tona? Ela estava com febre, ardendo em 41 graus, e você ainda quer fazer um escândalo?" A voz dele continuava subindo, aguda e impaciente. Meu Deus! O coração deveria se expandir com a idade, mas o seu parece encolher a cada ano. Quando você ficou tão mesquinha? E, dito isso, ele agarrou o casaco e o celular e saiu furioso atrás dos outros, sem sequer olhar para trás. Se todos dizem que me tornei mesquinha com a idade, tudo bem, deixem-me ser mesquinha até o fim. Voltei direto para o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Não só por uma noite, não só para fugir daquela cama. Eu estava saindo desta casa para sempre. Não queria passar mais um dia sob este teto. Além disso, o médico foi claro. Eu precisava de paz, não de estresse. Não havia passado nem meia hora desde que entrei, e meu peito já estava apertado, minha respiração entrecortada. João não ficou fora por muito tempo. As crianças voltaram, assumindo que era apenas outro surto emocional. Suas vozes ecoavam pelo corredor, tentando acalmar as coisas. "Mãe, o pai está acompanhando a Vivian para casa. Está tarde. Ela não deveria estar sozinha." "Vamos lá, mãe. Claro, a Vivian é elegante e bem cuidada. Mas se realmente tivesse algo entre ela e o pai, teria acontecido anos atrás. Não agora." "Exato. O pai tem 67 anos. O que ele vai fazer a essa altura? Mãe, hoje à noite nós mesmos vamos dar banho nas crianças. Descanse um pouco, tá? Amanhã de manhã você pode preparar o café e levá-los para a escola como sempre." As vozes deles se misturavam em um zumbido surdo de racionalização e negação. Cada palavra só tornava o ar ao meu redor mais pesado. Fechei a porta do quarto sem dizer uma palavra. Arrumar as malas não levou muito tempo. Eu não precisava de muito. Algumas mudas de roupa, algumas joias, meus documentos, um carregador. Era tudo. Após décadas nesta casa, era quase ridículo o quão pouco valia a pena levar. As 2 propriedades de aluguel que meus pais me deixaram sempre estiveram no meu nome. O aluguel era meu. Além disso, com o dinheiro que economizei discretamente ao longo dos anos, poupando cada centavo que podia, eu tinha o suficiente para viver confortavelmente do meu jeito. Eu planejava transferir as propriedades para meus filhos quando fizesse 80 anos. Agora, ainda bem que não tinha feito isso. Ainda bem que eu ainda tinha uma rede de segurança. Enquanto arrastava minha mala para fora do quarto, a família da Ana já tinha ido embora. Daniel estava no banheiro, dando banho no Lucas. Ninguém me viu. Não me importei. Não me despedi. Saí e não olhei para trás. O ar da noite me atingiu como um alívio silencioso. Fiquei ali por um momento, sem saber para onde ir. Sempre diziam que eu estava protegida, que não tinha visto o mundo. Talvez agora fosse a hora. E se essa doença realmente não tivesse cura, com certeza eu não terminaria minha vida em uma cozinha ou lavanderia. O médico disse que minha radioterapia não começaria até a semana seguinte, então eu tinha alguns dias livres. Por que não aproveitá-los? Eu não sabia como reservar passagens de avião online, então fiz a coisa mais simples que me ocorreu. Parei um táxi e pedi ao motorista que me levasse direto ao aeroporto. De pé no terminal, vendo o painel de destinos passar de nome em nome, escolhi uma cidade que sempre quis visitar. Fui ao balcão e comprei uma passagem para o próximo voo disponível. Antes de embarcar, hesitei por um segundo e enviei uma mensagem à família, o suficiente para evitar que chamassem a polícia.
Vou viajar? Não me incomodem. Depois, desliguei meu telefone. Foi um voo noturno curto, suave. Quando as rodas tocaram o chão, o céu ainda estava escuro. Eu tinha aterrissado em Florianópolis. Já tinha visto a cidade em vídeos de viagem. Chamavam-na de Ilha da Magia, um paraíso tropical na costa sul. Sempre quis visitá-la. Se me restava alguma paixão na vida, eram as plantas. Meu quintal sempre esteve cheio de vegetação. Cada centímetro transborda de pequenos lampejos de vida que me lembravam que ainda havia algo pelo que esperar no meu dia. João nunca teve tempo para viajar. Sempre dizia que Florianópolis era úmida demais, que o ar lá era pegajoso, nada elegante, mas eu não precisava de elegância, só precisava de alegria. Quando liguei meu telefone novamente, uma enxurrada de mensagens chegou como uma represa rompida. Todos tinham visto minha nota e agora estavam em pânico. Mãe, se você não está aqui, quem vai buscar o Lucas amanhã? Ninguém preparou o jantar. O pai não sabe o que devemos comer. Mãe, não seja tão teimosa. Você não iria de férias sozinha. Aposto que reservou um hotel por perto. Amanhã você estará em casa. Sério, você nem sabe usar aplicativos. Não tem família por perto. E se te enganarem? E se você se perder na rua? Quanto mais eu lia, mais meu senho se franzia. E então vi a mensagem final, que me fez rir alto. Uma risada fria e amarga, do João. Quanto mais velha você fica, mais infantil se torna. Estou curioso para ver se esta casa funciona sem você. Como eles não paravam de zumbir no meu ouvido, decidi abraçar o silêncio por completo. Bloqueei todos. Cada número, cada notificação, coloquei em modo não perturbe. Honestamente, não havia uma única palavra deles que eu quisesse ouvir. Mas claro, não demorou muito para que o orgulhoso "a casa vai se virar bem sem você" do João voltasse e o acertasse em cheio. Na manhã seguinte, no momento em que liguei meu telefone, fui recebida por uma avalanche de mensagens não lidas. Às 4 da manhã, João foi internado às pressas. Como esperado, foi sua condição estomacal crônica que causou problemas, desencadeada pela comida mexicana picante para a viagem e pelo álcool que ele insistiu em beber na noite anterior. No começo, ele tentou aguentar, convencido de que poderia suportar. Mas, à meia-noite, a dor o deixou dobrado ao meio. Ele procurou os remédios pela casa, mas não encontrou nada. Finalmente, acordou o Daniel e pediu ajuda, sem sucesso. Então, vieram as ligações frenéticas para mim. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de voz, textos, mas eu dormi profundamente após um dia inteiro de passeios e não ouvi nada. No momento em que liguei o telefone, a chamada do Daniel chegou quase instantaneamente. Mãe! Finalmente atendeu. A voz dele soava exausta. O pai teve uma crise terrível ontem à noite. A dor de estômago piorou tanto que tivemos que levá-lo às pressas para o hospital. Estou com ele desde a meia-noite e ainda tenho que ir trabalhar hoje de manhã, além de deixar o Lucas na escola. Não dou conta de tudo isso. Vamos, mãe, não faça isso. Só volte e cuide dele. Escutei em silêncio e então respondi, calmamente. Você não entendeu o que eu disse ontem. Estou de férias. Por favor, não me incomodem. E desliguei. Depois fui além. Bloqueei todos os números deles. Acabaram-se as distrações. Acabaram-se as interrupções. Eu não ia deixar nada estragar minha viagem. Contratei um guia turístico VIP privado e passei a semana mais despreocupada e libertadora que tive em décadas, explorando Florianópolis. Visitei todas as atrações principais, experimentei todas as comidas que me intrigavam e finalmente cheguei ao jardim botânico que sempre sonhei em ver. A maior surpresa, fiz até uma sessão de fotos de viagem completa. Meu guia pessoal foi incrivelmente atencioso, não só me mostrando os arredores, mas também atuando como meu fotógrafo e diretor criativo, capturando cada momento da minha viagem com cuidado e precisão. Quando vi as fotos depois, mal me reconheci. Olhos brilhantes, pele radiante, energia vibrante. Havia uma leveza na minha expressão que eu não via há anos. Acontece que eu também podia brilhar, assim como a Vivian. Meu guia até me ensinou a usar aplicativos de viagem no celular, serviços de transporte, reservas de voos e hotéis, mapas, avaliações de viagem. Finalmente, eu sabia como navegar pelo mundo sem precisar da ajuda de ninguém. Durante anos, toda vez que pedia aos meus filhos para me ensinarem algo simples, como buscar uma receita, como usar um novo aplicativo, eles me ignoravam, impacientes demais para se incomodar. Agora, eu não precisava mais de ninguém. Afinal, os tempos não me deixaram para trás. Dia após dia, eu me sentia mais leve, mais livre.
Até meu corpo parecia mais forte, com mais energia. Mas quando finalmente voltei para casa, após aquela semana maravilhosa, e liguei meu telefone novamente, o que me recebeu não foi paz. Era o caos, como sempre. Um verdadeiro circo doméstico esperando bem na porta da minha casa. No final, tudo se resumiu a isso. Assim que a supermãe incansável, onisciente e nunca reclamona desapareceu do lar, tudo começou a desmoronar. E só então, quando finalmente começaram a buscar ajuda, eles perceberam quão profundo era realmente o problema. Contratar uma empregada para cozinhar e limpar não resolveu tudo, porque ela não cuidaria das crianças. Uma babá em tempo integral não fazia as tarefas domésticas. A cuidadora que podia cuidar da Olivia não buscava o Lucas, que agora estava na primeira série. Então, precisavam de uma segunda babá só para o turno da tarde. Um único ajudante não era nem de longe suficiente. E para piorar, João ainda estava internado, precisando de cuidados constantes. Foi então que eles finalmente perceberam o que eu tinha sido esse tempo todo. Uma operadora doméstica de serviço completo, multitarefas, de plantão, que não cobrava nada, não pedia nada e ainda oferecia suporte emocional sob demanda. De repente, o tom mudou. O que começou como acusações e reclamações virou tentativas melosas de me convencer a voltar para casa. Até o Lucas e a Olivia foram ensinados a se revezar nas ligações, suas vozinhas agudas ecoando no correio de voz. Vovó, sentimos sua falta. Volta logo. Seguiram-se textos doces, mas desesperados. Mãe, sua greve já durou demais. Por favor, volte para casa. Precisamos de você de verdade. E às 3 da manhã, uma última mensagem do Daniel, crua e devastadora. Mãe, não aguento mais. Ao desembarcar, não fui direto para casa. Fiquei no táxi, observando as ruas familiares passarem, me perguntando como me sentiria ao voltar, mas algumas coisas precisavam de um fechamento. Quando chegamos ao bairro, notei que haviam montado um pequeno palco na praça. Aparentemente, a comunidade estava organizando um evento. Olhei distraidamente até que 2 figuras familiares chamaram minha atenção, João e Vivian. Ele vestia um terno preto sob medida, ela um vestido vermelho esvoaçante. Eles dançavam um tango apaixonado sob as luzes. Seus passos eram rápidos, fluidos, impecavelmente sincronizados. Seus olhares se encontravam com uma tensão sutil, uma eletricidade tácita. Cada giro, cada elevação, cada olhar entre eles parecia uma confissão sussurrada, uma história contada não com palavras, mas em movimento. Fiquei ali, em silêncio, observando. Curiosamente, não senti raiva, apenas uma dor surda subindo ao peito. Eles sempre foram um casal destinado a estar junto, de uma forma com a qual eu nunca poderia competir. Uma vez, me enganei pensando que tinha encontrado uma brecha na história deles enquanto ela estava fora, fingindo que era o destino. Mas, na verdade, as coisas que não te pertencem, por mais que você as segure, sempre custam algo no final. A música parou. A multidão explodiu em aplausos. João olhou para o público, examinando os rostos, e então congelou quando me viu. Por um momento, nós dois ficamos parados, nos encarando. Abaixei o olhar, não disse nada e me virei em silêncio, afastando-me. As rodas da minha mala faziam um ruído suave atrás de mim. Não tinha ido muito longe quando ouvi passos. João me alcançou, tirou a alça da mala das minhas mãos sem dizer uma palavra e começou a caminhar na minha frente. Nenhum de nós falou enquanto íamos para casa. Quando chegamos à porta, ele parou e disse em voz baixa: Clara, fico feliz que você voltou. Hesitei, depois o segui lentamente para dentro. A casa estava mais arrumada do que eu esperava. Claramente, alguém havia contratado um serviço de limpeza, mas minhas queridas plantas de interior contavam outra história. A maioria murchara por negligência, desabando tristemente sob o peso de uma semana de indiferença. Ninguém se importou o suficiente para mantê-las vivas. Sentei-me, pronta para finalmente ter a conversa que precisava ter. Mas, justo quando abri a boca, a porta da frente se abriu com um estrondo. Vivian entrou, radiante e alegre, os saltos ecoando suavemente no chão. Ela estava vibrante, cheia de vida, confiante, sorrindo como se o mundo fosse dela. João, por que não me esperou? A voz dela veio suavemente enquanto cruzava a porta, uma queixa leve misturada com uma surpresa sutil.
No momento em que me viu, sua expressão se apagou. Seu olhar caiu sobre a mala ao meu lado, e tão instintivamente, sua mão escondeu a chave da casa que segurava atrás das costas. Clara, você voltou, disse, com um sorriso forçado, tentando disfarçar o desconforto. Por que não nos avisou? Teria ido te buscar. Ela se aproximou e se sentou ao meu lado, com um sorriso educado, continuando sua explicação ensaiada. Queria te contar antes. O João teve alta há alguns dias, e a casa estava um caos. O Daniel e a Ana estavam preocupados que as faxineiras temporárias não fizessem um bom trabalho e que as crianças e o João ficassem sem supervisão. Então, me pediram para me mudar para cá por uns dias para ajudar. Não se preocupe, estive no quarto de hóspedes. Assenti, sem oferecer resposta. Vivian continuou, com um tom despreocupado, quase excessivamente despreocupado. A verdade é que, se o João não fosse tão resistente a contratar uma empregada em tempo integral, nada disso seria necessário. Tudo isso pode ser terceirizado. Você não precisa se esgotar tentando fazer tudo. Essa parte eu conhecia bem. João sempre foi assim, teimoso. Apesar da renda dele, nunca permitiu que estranhos entrassem em nossa casa. Durante todos esses anos, nunca contratamos uma empregada fixa. Mas eu não tinha voltado para repetir velhos hábitos ou fazer conversa fiada. Meu tempo agora era precioso e eu não pretendia desperdiçá-lo. Virei-me para o João e capturei seu olhar. Os olhos dele também estavam fixos em mim, com um brilho indecifrável por trás. Sem rodeios, fui direto ao ponto. João, disse calmamente, quero o divórcio. A expressão dele mudou instantaneamente. Choque, pânico, até um lampejo de impotência, uma emoção que eu raramente via no rosto dele. Mas durou apenas um momento antes que ele recuperasse a compostura fria e calculada que usava como armadura. Clara, isso não tem graça, disse, em voz baixa. Na sua idade, esse tipo de brincadeira não é apropriado. Não estou brincando, respondi com firmeza. Pensei muito sobre isso, especialmente na última semana. Para nós dois, essa pode ser a forma mais honesta de alívio. O peito dele subia e descia com uma raiva lenta e controlada. Naquele momento, a porta da frente se abriu com um estrondo. Vovó! Naná! Lucas e Olivia entraram correndo, gritando de alegria enquanto se jogavam em mim. Abri os braços instintivamente e os abracei com força. Aconteça o que acontecer, eu mesma criei essas crianças. Por mais que nos afastássemos, eu ainda sentia falta delas. Mas o momento de calor durou pouco. Assim que viram Vivian no sofá, escaparam dos meus braços e correram para ela. Vovó Fada! Eles a cercaram, conversando animadamente, compartilhando histórias do dia, rindo enquanto se apoiavam no colo dela. A cena doía, silenciosa, mas profundamente. Segundos depois, Daniel e Ana entraram. No momento em que me viram, correram e me envolveram em um abraço. Mãe, finalmente chegou. Você está incrível. Deve ter tido uma viagem incrível. Estávamos desmoronando sem você. Ainda bem que voltou. A verdade é que aquela faxineira que contratamos não estava funcionando. Melhor dispensá-la. Você não vai acreditar, mãe. A Vivian nos ajudou muito esses últimos dias, indo e voltando entre o hospital e a casa. Não teríamos sobrevivido sem ela. Vivian deu um sorriso modesto, levemente desconfortável. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, João bateu o copo na mesa de repente. O som agudo ecoou pela sala. Chega! A voz dele era baixa, mas tinha peso, tensa, contida, cheia de frustração. Vocês percebem o que estão fazendo? A mãe de vocês não é a empregada de vocês. Ela acabou de chegar e vocês já estão jogando responsabilidades em cima dela. Não podem dar um respiro? A partir de hoje, todos voltem para suas casas. Tarefas domésticas, cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, descubram sozinhos. Parem de jogar tudo nas costas da mãe de vocês sempre que algo dá errado. O surto do João silenciou Daniel e Ana completamente. Até eu parei por um momento. Surpresa. Era tão fora do comum para ele, o homem que passou décadas se mantendo à margem, enquanto eu cuidava de tudo, sem nunca levantar a voz por mim. Mas não havia tempo para pensar nisso. Desculpe-me, disse calmamente, mas não vou mais cuidar dos assuntos da casa. De agora em diante vocês terão que resolver sozinhos. Então, virei-me para o João.
Se não houver mais nada, vamos ao escritório do advogado amanhã às 9 horas para assinar os papéis. O rosto dele empalideceu. Você realmente vai levar isso adiante? Perguntou em voz baixa e tensa. Daniel e Ana, ainda chocados com a bronca anterior, agora pareciam ainda mais atordoados, me encarando com incredulidade. O quê? Perguntou Daniel. Você vai se divorciar? Por quê? Isso não é por causa da tia Vivian, é? Ana acrescentou rapidamente. Ela só estava ajudando. Vimos tudo claramente, não há nada entre ela e o pai. Você está dando voltas demais nisso. Balancei a cabeça. Não fazia sentido explicar nada a eles. Que João dissesse o que quisesse depois. Voltei a olhar para ele com a voz firme. Pensei nisso cuidadosamente. Vou terminar este casamento para sempre. Mãe, você tem 65 anos, disse Daniel com desespero. Foi dona de casa a vida toda. Como vai se virar depois do divórcio? Interveio Ana. Te colocaram na cabeça essa coisa de viva sua vida. Não seja ingênua, mãe. As pessoas só querem seu dinheiro. Mesmo que conheça alguém novo, acrescentou Daniel. Não será tão confiável quanto o pai. Vai ser doce no começo, mas no final você vai acabar sendo só a cuidadora dele de novo. As palavras dele se acumulavam, cada vez mais altas e emotivas. Mas tudo que eu sentia era exaustão. Não estou pedindo aqui a opinião de vocês. Interrompi bruscamente. Esse divórcio é entre seu pai e eu. Nenhum de vocês deve se meter. E para constar, não estou desamparada. Dediquei décadas a este lar. Legalmente, tenho direito à metade de tudo. Além disso, as 2 propriedades e a herança dos meus pais são mais que suficientes para viver confortavelmente. Não preciso que se preocupem. Isso os calou. Eles pareciam genuinamente atônitos, claramente sem saber que eu tinha planejado tudo isso há muito tempo. Virei-me para o João. E então? Ainda está esperando que eu mude de ideia? Ainda resiste em seguir em frente? O ar na sala ficou mais denso. Eu sabia exatamente o que mais importava para ele. O orgulho, acima de tudo, especialmente na frente dos outros, especialmente na frente da Vivian. Então, acrescentei, em voz alta, o suficiente. Se não quer fazer papel de ridículo na frente dela, faça isso de forma limpa, sem drama, sem atrasos. Ele apertou a mandíbula, assentiu lentamente, cada palavra forçada entre os dentes. Tudo bem. Se é isso que você quer, vamos fazer. Você receberá o que te pertence. Não vou segurar nada. O peso que pressionava meu peito há anos subitamente se dissipou. Assenti suavemente. Bem dito. Levantei-me e saí. João não disse nada, embora seus olhos estivessem vermelhos. Daniel e Ana apareceram atrás de mim, em pânico, suplicando com vozes entrecortadas. Mãe, o que você está fazendo? Está destruindo essa família. Você está louca? Não olhei para trás. Não respondi. Depois de sair, me mudei para um apartamento mobiliado perto do centro. Tranquilo, simples, perfeito. Cozinha, lavanderia, tudo o que eu precisava. Foi um lugar que a Graça me ajudou a encontrar. A mesma jovem que uma vez me ofereceu um lenço no ônibus. Ela cresceu em uma cidadezinha rural, pagou seus estudos sozinha e construiu uma vida na cidade. Forte, autodidata, gentil. Depois daquela noite, trocamos contatos. Quando soube da minha situação, ela se encarregou de me ajudar. Encontrou o apartamento, me conectou com um cuidador profissional para me ajudar durante a radioterapia. Uma vez instalada, convidei-a para jantar como agradecimento. Foi uma conversa calorosa, simples e sincera, do tipo que eu não tinha há anos. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, o grupo da família voltou a apitar. Nomes familiares, ruídos familiares. Luana, Ana, o marido dela. Agora todos se revezavam para tentar me convencer a reconsiderar. Mãe, você já está muito velha para um divórcio. É vergonhoso. Pense bem. Depois que você for, o pai ainda é um bom partido. Tem uma pensão ótima. É gentil. Vai ter mulheres fazendo fila. Você vai se arrepender. Um erro, mãe. Um grande erro. E então, Daniel enviou a mensagem que mais doeu. Se você pode ir embora agora, quando mais precisamos de você, não espere nada de nós no futuro. Não espere que eu te chame de mãe nunca mais. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo. Depois, sem hesitar, saí do grupo e bloqueei todos os números, exceto o do João. Afinal, ainda tínhamos que finalizar alguns trâmites.
Naquela noite, finalmente dormi profundamente, pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, chamei um carro às 8h30 e fui para o escritório do advogado. Por cortesia, até enviei uma mensagem ao João lembrando a hora e o endereço. Cheguei cedo. Às 9h30 em ponto, João apareceu na porta. Só então respirei aliviada. Ele estava com barba por fazer, olheiras, exausto, desleixado, muito diferente do homem refinado que sempre se orgulhava de ser. Não me surpreendi. Depois de passar a vida inteira acima de mim, deve ter sido insuportável se ver de repente abaixo, superado em todos os sentidos. Assinamos o acordo rapidamente e fomos direto à prefeitura para finalizar os trâmites do divórcio. Quando entregamos os formulários, o funcionário parou por um instante, visivelmente surpreso. Mas a profissionalidade prevaleceu. Ele nos olhou e perguntou, com naturalidade: motivo do divórcio? João não disse nada. Seu rosto era uma parede vazia de indiferença. Sorri levemente. Se precisamos de chamemos de diferenças irreconciliáveis. O funcionário pareceu desconcertado por um momento, provavelmente se perguntando como duas pessoas com tão boa aparência podiam se separar tão facilmente. Mas ao ver a clareza com que dividimos tudo, bens partilhados, 50-50, sem disputas, ele evitou a mediação e apenas processou o papel. Quando os trâmites terminaram, virei-me e fui embora. João ficou paralisado atrás de mim, o rosto ainda mais pálido. Não voltei para ver a reação dele. Enquanto ele ainda estava lá, atordoado, eu já estava em um táxi, seguindo em frente. E, de repente, a vida pareceu mais leve, mais livre. Os tratamentos de radiação foram duros, e houve dias em que meu corpo doía de fadiga. Mas, no geral, foi suportável. E, pela primeira vez em décadas, eu tive espaço. Um espaço real, sem interrupções, para respirar. Graça vinha ao hospital quase todos os dias. Às vezes me ajudava a falar com os médicos, às vezes apenas se sentava comigo durante o almoço, conversando, me animando com aquela força silenciosa que a caracterizava. Outros pacientes pensavam que ela era minha filha. Muitas vezes sussurravam: "Você tem sorte de ter uma filha tão atenciosa." Com o tempo, conhecia-a melhor. Ela cresceu em uma cidadezinha conservadora, onde tudo favorecia seu irmão mais novo. Trabalhou para pagar a faculdade, custeou a própria matrícula e construiu uma vida sem nada dado de graça. Passou por mais do que a maioria imagina. Quanto mais eu aprendia, mais meu coração doía por ela. Havia nela uma resiliência silenciosa, uma força que eu admirava profundamente. Em algum momento comecei a considerar pedir que ela fosse minha afilhada. Que estranho, na verdade. Supostamente, este seria o trecho mais difícil da minha vida, lutar contra a doença e recomeçar sozinha. Mas, de alguma forma, tornou-se o capítulo mais tranquilo que conheci em anos. Passava a maioria das manhãs no hospital. As tardes e noites eram minhas, livres, sem pressa. Ainda assim, o silêncio podia ficar denso. O silêncio abria espaço para os medos se infiltrarem. Todo paciente com câncer, por mais forte que seja, tem esse medo. Eu não era a exceção. O médico me aconselhou a buscar uma distração. Caminhar mais, tomar ar fresco, manter o equilíbrio emocional. Graça lembrou que uma vez contei que pintava na universidade. Ela me encorajava com carinho a tentar de novo, nem que fosse por diversão. Mas fazia décadas que eu não pintava, nem lembrava por onde começar. A ideia de pegar um pincel parecia estranha, distante. Até que numa tarde, durante um passeio tranquilo, passei por um pequeno estúdio de arte, escondido em uma rua lateral. Tinha aquele charme nostálgico. Luzes quentes, música suave, o inconfundível cheiro de óleo de linhaça e tela. Entrei, inicialmente por curiosidade. Lá, sentada diante de um cavalete, estava uma senhora pintando em total concentração. Fiquei fascinada. Fiquei em silêncio atrás dela, observando por quase meia hora antes que ela me notasse. E nós duas congelamos. Era Denise, minha professora da universidade, aquela que uma vez acreditou em mim mais do que qualquer um. Ela já tinha mais de 80 anos, o cabelo grisalho, o corpo mais frágil, mas ainda pintava, e sua reputação só crescera com os anos. Quando me reconheceu, seu rosto se iluminou com calor e incredulidade. "Clara, você ainda tem aquele olhar. Eu te reconheceria em qualquer lugar." Ela me serviu chá enquanto conversávamos. Contei tudo sobre os anos que passaram, sobre minha vida. Ela ouviu em silêncio,
E então me olhou com aquele olhar firme de sempre. Sempre soube que você tinha um talento incrível, disse. Você não deveria ter deixado isso para trás. Balancei a cabeça. Faz décadas. Esqueci tudo. Ela sorriu com doçura. Então comece de novo, do zero. Só para você, sem pressão. Considere um hobby, algo que te traga alegria. Algo em mim amoleceu. Pela primeira vez em anos, senti um peso sair dos meus ombros. Naquela noite, peguei um pincel. As primeiras tentativas foram desajeitadas. Minhas mãos estavam rígidas, minhas linhas tremiam, as técnicas haviam desaparecido há muito. Quase me envergonhava de quão enferrujada eu estava, mas continuei. Dia após dia, praticava, lentamente, com constância. Comecei a lembrar. Recuperei meu ritmo e, com ele, redescobri uma parte de mim que achava perdida para sempre. Uma tarde, Denise revisou algumas das minhas peças de prática. Seus olhos brilhavam com um orgulho silencioso. Sempre disse que você não era só uma boa aluna, disse em voz baixa. Há emoção nos seus traços. Você conta histórias com suas cores. Você tem profundidade. Ela fez uma pausa e acrescentou. Para ser honesta, Clara, se você não tivesse se casado tão jovem, provavelmente seria uma artista profissional. Abaixei o olhar, sorrindo levemente. Desculpe-me, professora, de verdade, por desperdiçar o dom que você viu em mim. Ela deu um tapinha gentil na minha mão e respondeu com um sorriso caloroso. Mas nunca é tarde, querida. Você ainda tem tempo, está só começando. Fiquei em silêncio e dessa vez, verdadeiramente, profundamente, acreditei nela. Desde que voltei a pintar, meus dias de tratamento pararam de parecer tão pesados. A pintura virou meu refúgio, minha distração, minha terapia. As horas passavam mais leves, o medo diminuía. Até a dor parecia mais suportável quando minhas mãos estavam ocupadas misturando cores na tela, exceto pelas interrupções ocasionais. João, depois que bloqueei seu número, começou a ligar de números aleatórios, sempre com alguma desculpa, sempre com uma razão trivial. Você lembra onde coloquei meu terno cinza? Você pegou aquele álbum de fotos velho do quarto de hóspedes? Que camisa devo usar para o casamento do nosso primo? E, uma vez, incrivelmente, aquela flor que você gostava acabou de florescer. Quer vir em casa vê-la? Às vezes, a voz dele soava carregada de álcool. Já está escuro lá fora. Por que você ainda não está em casa? Cada vez que ele tentava, eu bloqueava um novo número sem hesitar. Não respondia. Não queria. Não precisava que esses ecos do passado invadissem meu espaço, puxando minha cura com fios que eu já havia cortado. Honestamente, nem entendia o que ele estava tentando fazer. Ele e Vivian, depois de tantos anos separados, finalmente não tinham obstáculos os separando. Até as crianças aceitaram. Não era essa a chance dele de recuperar a história de amor que perdeu? Então, por que ele continuava se agarrando a mim de formas tão estranhas e desajeitadas? Talvez as velhas chamas nem sempre sejam sobre paixão. Às vezes, são apenas hábitos que se desfazem lentamente. Quase descartei tudo como a incapacidade dele de deixar ir, até o último dia da minha primeira rodada de radiação. Graça e eu tínhamos acabado de sair da ala de tratamento. Ao passar pelo pátio, os vi, João e Vivian. Ela estava sentada em um banco ao sol e ele se aproximava com uma sacola de receitas e uma pasta com resultados de exames na mão. A luz do sol iluminava o rosto dela suavemente. Ela levantou a mão para proteger os olhos, e João, com simplicidade, tirou óculos de sol da bolsa e os colocou nela com cuidado. Ela sorriu para ele, um sorriso suave, terno, fácil e natural. Fiquei ali, parada. João não era incapaz de ser atencioso. Ele se importava com os pequenos gestos de cuidado. Só nunca os fez por mim. A forma como eles se moviam juntos, a facilidade tranquila entre eles, parecia o fim de uma história de amor do tipo que deveria parecer completa. Puxei a manga da Graça suavemente, pronta para me virar. Mas, naquele momento, João levantou o olhar e me viu diretamente nos olhos. Sua expressão mudou em um instante, e ele caminhou na minha direção com passos rápidos. Clara, você está me seguindo? A voz dele era cortante, acusadora. Não disse que já tinha superado isso? Ele agarrou meu braço e me confrontou, como se eu lhe devesse uma explicação. Vivian correu atrás, nervosa. Clara, por favor,
Não me entenda mal. O João só estava me ajudando. Ele veio comigo fazer um teste de gripe. Estive com febre, estou meio fraca. Sorri levemente, minha voz calma. Não se preocupe, não há nada para entender mal. Já assinamos os papéis. O certificado de divórcio pode não ter chegado ainda, mas, no que me diz respeito, ele é um homem livre. Assim que as palavras saíram da minha boca, Graça deu um passo à frente. Ela ainda usava o uniforme do hospital, e seu tom era firme e cortante enquanto afastava a mão do João do meu braço. Senhor, por favor, não toque nela. Este é um hospital. Ela se virou para Vivian. E você, se está com febre, coloque uma máscara. O espaço público não é sua sala de estar. Vivian corou e recuou um passo, envergonhada. João, notando de repente a bata de paciente aparecendo sob meu casaco, empalideceu. Você está doente? Perguntou com a voz insegura. O que você acha que estou fazendo aqui? Um tratamento facial? Retrucou Graça. É grave? Devo chamar alguém? Posso conseguir o melhor médico. Interrompi com expressão neutra. Não é nada grave. Terei alta amanhã. Mas obrigada pela preocupação. Virei-me para ir embora. João parecia querer me seguir, mas Vivian cambaleou atrás dele, quase perdendo o equilíbrio, e ele não teve escolha a não ser se virar para segurá-la. Graça o viu ir. Então me olhou e arqueou uma sobrancelha. Aquele é o seu ex-marido? Assenti. Ela deu uma risada curta. Deixa eu adivinhar. Na época você se apaixonou por aquele rosto, né? A provocação dela foi leve, sem esforço, mas despertou algo em mim. Ri entre dentes. Sabe de uma coisa? Você não está errada. E naquele momento entendi. As coisas que uma vez me consumiam, que me deixavam sensível, inquieta, agora podiam me fazer rir. Assim, a amargura que carreguei por anos começou a se dissolver. Eu estava me curando. Não só meu corpo, mas tudo o mais também. No dia seguinte, o certificado oficial de divórcio chegou pelo correio. 40 anos de casamento terminados, assinados, selados, finalizados, assim, sem mais. O capítulo se fechou. Só restava esquecê-lo. Com esse peso finalmente fora do meu peito, fiz algo que não fazia há anos. Postei nas redes sociais. Um brinde a mim mesma por ter a coragem de escolher a liberdade nesta idade. A notícia se espalhou rápido. Parentes e velhos amigos começaram a se aproximar um a um, cheios de curiosidade e preocupação. A maioria nem tentou esconder a surpresa. Não me dei ao trabalho de explicar. Dava a mesma resposta vaga repetidamente. Não éramos mais compatíveis. Mas ninguém engolia. Vamos lá, disse um primo com sarcasmo. Você está dizendo que depois de 4 décadas, de repente percebeu que não eram compatíveis? Outros foram mais diretos, alguns divertidos, outros condescendentes. Logo você vai se arrepender, disse um vizinho com um sorriso debochado. Espere até o João encontrar outra, aí você vai perceber. Assim que ele se casar de novo, acrescentou o outro, você vai ver o erro que cometeu. Era quase risível, como se eu tivesse sido descartada, uma mulher abandonada se agarrando a uma fantasia de independência, como se meu valor fosse definido apenas por ser esposa de alguém. Mas olhei para minha vida, realmente olhei, e a pesei cuidadosamente. 3 propriedades, economias de sobra, uma afilhada jovem, gentil e brilhante que me cuidava como família. Um primeiro tratamento contra o câncer concluído com resultados promissores. O médico disse que com check-ups regulares e cuidados adequados, provavelmente não encurtaria a minha vida. Meus dias nunca foram tão tranquilos, tão meus, mas não me dei ao trabalho de explicar isso a ninguém. Aprendi a lição mais importante de todas. Você não deve sua paz à compreensão de ninguém. Então, em vez de perder tempo com fofocas e julgamentos, me dediquei a pintar. Graça, sempre minha incentivadora, continuou me encorajando a compartilhar meu progresso. Você deveria criar uma conta, insistiu. Não só para se conectar com outros artistas, mas para mostrar a outras mulheres que nunca é tarde para recomeçar. Você poderia inspirar tantas pessoas, mulheres que se sentem presas, invisíveis, esquecidas. Poderia lembrá-las de que não estão sozinhas. No final, cedi. Ela me ajudou a criar uma conta e a chamou de Tinta e Graça. Uma homenagem sutil tanto à arte quanto à vida que estávamos construindo do zero.
Comecei a postar discretamente fotos do meu progresso, meus esboços, minhas telas. Sem entrevistas, sem autopromoção, apenas a intimidade silenciosa das pinceladas, das cores, das camadas se formando na tela. Para minha surpresa, a conta começou a crescer. Primeiro lentamente, depois com firmeza. Cada vez mais pessoas se juntavam, alguns colegas artistas, outros estranhos, simplesmente atraídos pela beleza serena da reinvenção. A plataforma acabou me contatando para colaborações, oferecendo parcerias publicitárias e promoção. Sem querer, me tornei uma criadora de arte modestamente popular, ganhando uma renda extra. Mas nunca mostrei meu rosto. Cada foto, cada vídeo, mostrava apenas minhas mãos trabalhando, ou a silhueta suave de mim pintando em um feixe de luz solar. Apenas uma mulher reconstruindo uma vida em silêncio. Um novo começo. Sem barulho, sem rótulos, sem desculpas. E assim, os dias passaram, tranquilos, com propósito, em paz. As práticas da graça finalmente terminaram, mas, devido às suas qualificações acadêmicas, o hospital não pôde oferecer um cargo fixo e a busca por emprego não estava indo bem. Então, tomei uma decisão que a surpreendeu até mesmo a ela. Ofereci financiar seu doutorado. A educação é seu passaporte, disse a ela. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você pode me apoiar enviando um super obrigado para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!